Estamos em São Paulo, no dia 23 de maio de 2012, mais especificamente no estádio do Pacaembu, uma quarta-feira à noite, dia de Libertadores. O local onde Corinthians e Vasco se enfrentam tá assim. O estádio lotado, quase todos os espaços ocupados pela massa corintiana. Quando depois de uma falta, aos 17 minutos do segundo tempo, a bola sobra no pé de Alessandro, que chuta em cima do atacante do Vasco, Diego Souza. Depois da dividida, ele sai completamente livre em direção ao gol e fica cara a cara com o goleiro. Você pode até saber o que vai acontecer agora, mas para entender a verdadeira importância desse momento, eu preciso voltar um pouco no tempo. Primeiro, presta atenção nos dois times que estão em campo. A rivalidade entre Vasco e Corinthians, que teve muito destaque no fim dos anos 90, agora se encontrava numa eliminatória de Libertadores. Fora dos gramados, não existe aliança alguma entre as torcidas, pelo contrário, e naquele momento eles podiam ser considerados dois dos melhores do país. No Campeonato Brasileiro anterior, o Corinthians foi campeão na última rodada e o Vasco ficou com vice. E essa Libertadores aconteceu num momento decisivo na vida desses clubes. Enquanto o Corinthians tentava ser campeão pela primeira vez na história, o Vasco queria voltar a vencer grandes títulos depois do rebaixamento em 2008. Os dois investiram nessa conquista. Com 0-0 em São Januário, esse jogo em São Paulo tinha áreas de que qualquer coisa poderia acontecer. O Corinthians do Tite era uma equipe conhecida por ter uma defesa absurda. Eles estavam invictos na competição. Já o Vasco tinha passado nos pênaltis contra o Lanús nas oitavas, mas contava com um cara que poderia decidir o jogo com uma bola, principalmente se fosse uma bola parada, Juninho Pernambucano. O primeiro tempo foi movimentado, com muita confusão e poucas grandes chances. Está muito abafado, eu acho. O jogo está muita correria. Mas na etapa final, a partida que já estava tensa ficou ainda mais. O 0-0 levava a decisão para os pênaltis, e o Corinthians começou a pressionar em busca do gol. Enquanto o time atacava, a torcida, chamada de Bando de Loucos, empurrava. Mas talvez o torcedor mais maluco naquela noite não estava na arquibancada, e sim no banco de reservas. O técnico Tite reclamou, até que depois de uma falta não marcada no Paulinho, ele simplesmente perdeu a cabeça. O árbitro, Leandro Voaden, não quis conversa e expulsou o Tite do banco. Mas em vez dele ir pro vestiário ou ir pro camarote, resolveu se enfiar no meio do bando de loucos, junto com o diretor Edu Gaspar. Então se eu falei que o mais maluco tava no banco, retiro o que eu disse, ele tava na arquibancada dali pra frente. Você já imaginou um técnico fazendo isso? E se o Corinthians é eliminado e ele tá ali no meio da galera? Bom, o tempo foi passando, a torcida empurrando, o Tite ali na arquibancada tentando gritar para um ou para outro, isso até os 17 do segundo tempo. Mas antes do fatídico lance, eu quero te mostrar tudo o que mudou depois desse jogo. Depois dali o Corinthians foi campeão da Libertadores, do Mundial, ganhou mais 2 brasileiros, já o Vasco foi rebaixado para a Série B 3 vezes e sofreu com diretorias e polêmicas fora do campo. E tudo isso até 2021. Mas agora imagine esse lance frisado, se Diego Souza tivesse decidido por outro canto, ou colocado melhor a bola, ou se Cássio tivesse errado o canto, ou tido um pouco menos de reflexo, tudo poderia ser diferente. Por isso, esse momento ficou para a história. Ficou na cara do Cássio, bateu! Pra fora! O Cássio salva o Corinthians!